que eu trouxe o tema do por que pensar, né, no mercado global? Por que pensar no espaço desde cedo, né? Talvez esteja até fora de contexto, né? A gente falando de tanta coisa, né? Os desafios aqui, né? Que você fala, desafios de empreendimento, né? Tem tanto desafio no Brasil, né? Por que pensar nisso? Vem de uma dor minha, né? Um desafio meu. Eu me considero hoje, do jeito que eu vivo, eu sou aposentado, gente. Eu estou aposentado. Como brasileiro, eu estou aposentado. O Frank aqui está aposentado, agora ele está aposentado. Os caras aqui que estão aposentados. Eu sou aposentado. Quando eu vou lá, né, e pago um almoço, né, pago um hambúrguer, pago, né, o pessoal fala, Londres é caro. Não é caro não, você paga 70 pounds num restaurante, você vai comer muito bem. Só que aí é caro, né, para a gente brasileiro. Então, isso aqui, parece que é brincadeira, mas é uma pergunta honesta, né? Se o Brasil desse uma primeira hora para o número 1, por que nossa moeda ele se comporta como se fôssemos apenas exportadores de commodities? Então, assim, talvez seja fora de contexto para muitos de vocês, né? O Gilberto é chato, né? Eu tenho meu negócio aqui, o Brasil é grande, eu vou fazer dinheiro aqui, e vão mesmo, né? Mas eu vim aqui incomodar vocês, porque esse é o meu papel, né? Então, me incomodar isso vamos fazer coisas fora, pensar desde o momento zero em fazer negócio que é global. Somos early adopters, a gente adora a tecnologia, tudo que lança, a adoção de Pix, a adoção do Open Finance, a adoção de tudo que é WhatsApp. Nos Estados Unidos, os caras, WhatsApp é palavrão. Cara, na Europa, para fazer prospecção, é e-mail. Todo mundo quer o Brasil, né? Todo mundo quer o Brasil. Exato, todo mundo quer o Brasil. Porque a gente adora a tecnologia, a gente vira usuário. Então, mas esse mercado grande não significa moeda forte, né? A pergunta que todo mundo deve fazer é: por que limitar meu TAM ao meu CEP? E tem que começar a pensar nisso desde cedo. Eu estou provocando a ambição de vocês. Mas Gilberto, já deu tanto ganho no Brasil. Estou nem aí. Né? Eu só invisto que. Eu falo, tem um case aqui lá fora, vou apresentar. Potencialmente global. Exato. Eu quero ser aposentado global, gente. Eu quero ser aposentado global. Eu sou pobre lá fora, dói. Eu uso cartão cripto para poder ter as vantagens, faço de tudo lá. Mas o orçamento é outro, gente. Entendeu? E eu quero que. E é isso, né? Você quer ter founders fortes, eles têm que ser fortes globalmente. Então nós temos que, eu acho assim, é disso que eu vim falar, né? Investidores globais pagam múltiplos maiores porque moeda forte. A gente tem problema no Brasil, só seria 15. Não vou discutir aqui política, né? Ela mata. Então, fazer o trabalho aqui, buscar capital lá fora, você busca investidores que têm outro custo de capital. E em contrapartida também tem múltiplos muito maiores. Um estudioso de múltiplos esse homem. Vou falar uma experiência que o Gilberto me proporcionou. A gente não tem nenhuma noção quando a gente está aqui. Mas quando, por exemplo, a gente foi para a Inglaterra, a gente conversou com algumas pessoas que eu me senti até meio humilhado, assim. Falar, cara, que situação que a gente passa aqui, que o cara tá me negociando com um múltiplo de 30, mas peraí, isso aqui existe? E ele está discutindo, ele está falando de verdade. Então, a gente olha o múltiplo de 15, não é muito para ele. É uma coisa real e que para ele vale muito a pena. Né? Obrigadão, porque isso abre nossa mente. Né? A gente não pode se achar só o vira-lata do quintal. Né? Mas você sabe uma outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu acho que a gente tem que trabalhar em relação a isso? É que o Brasil, muitas vezes, eu vou colocar o brasileiro, ele se acomoda. O brasileiro se acomoda. Então, uma questão é a visão, a outra é se acomodar. Eu estou te falando isso como investidora mesmo. Então, a gente olha aqui, olha, o múltiplo, e realmente é isso. Eu tenho uma startup que eu tive o múltiplo de 1,7. 1,7, gente. Então, quer dizer, a média é 3, 3,5, né? 5,
bem. Mas uma coisa que a gente não tem que fazer é se acomodar, e a gente acaba se acomodando. Não só o empreendedor, mas o investidor também acaba fazendo uma conta e se acomodar. E a gente não tem que se acomodar. A gente tem que ver o seguinte, quanto mais eu posso apoiar o empreendedor, ou apoiar a empresa, ou apoiar o negócio, para a gente ter múltiplos melhores e realistas. Exato. Por isso desse outro game, essa provocação. Bom, eu não estou falando só de teoria, tá? Eu estou falando por experiência. Sou investidor na Flourish, uma startup que ganhou na Febraban-Tech 2 prêmios, né? No painel lá que eles tinham para fintechs nos 2 últimos anos. Acabou de ter um exit, né? Foi vendida lá nos Estados Unidos. Tem um investimento na QuadraTrade. Eu cheguei de Londres ontem, gente, 6 da manhã. E fiz a reunião de conselho à tarde com os meninos, 2 horas da tarde, né? Porque eles, com certeza, vão fazer o nosso global sensacional e o mais breve possível. Eles já estamos fazendo pontes disso. Né? Então, assim, e eu estou desde 22 fazendo várias viagens para aprender. Eu estou aprendendo. Estou me conectando com pessoas, conectando com investidores, conectando com founders, né? Então, veio a presença dos Estados Unidos na XSW. Foram 3 anos seguidos. Infelizmente, no ano passado, eu fiz uma opção. Fui no Fintech Américas. Que aí, Fintech Américas, fui na ONU, fui para Nova York e fiquei abismado, porque realmente o mercado americano, com tudo, não tem jeito. Eles sabem jogar poker, eles gostam de all-in, é outro esquema, diferente de Londres. Não vou na XSW, vou estar ausente, Alisson está lá de novo, né? Ou seja, me alcançou 3 vezes, ano que vem eu não admito, eu vou lá que eu não vou deixar ele me passar. Impossível, é palhaçada. Está folgado ele, né? Então, ano que vem, estamos juntos lá, né? Se você for. Então você já vai. Então, eu e o Alisson, quem quiser ir na nossa comitiva, né, da XSW ano que vem, eu e o Alisson estamos indo junto. Presença na Europa. O London Tech Week são 2, UK Fintech Week, 25 e já 26, Money 2020 em Amsterdã 23, Crypto Valley, o Zug Crypto em 23, Web Summit, inclusive que eu estive com a Cláudia lá, a gente já se conhecia de vista, mas nunca já tinha conversado, que é outra coisa muito importante em eventos internacionais. Evento não é turismo, né? Você está indo lá para negócio, mas o ecossistema ele é pequeno e muitas oportunidades com players grandes, investidores ou futuros parceiros, eles acontecem mais fácil fora do Brasil. É impressionante. Nessa XSW está todo mundo aberto a conversar, a evento e tudo mais. Então, até isso parece tem que viver isso. Então, o convite ao desafio. E aí você vai sentir esse processo. Então, a gente trabalha muito quando a gente vai. Pra caramba, né? É um nível de ambição diferente fora e daí vem essa minha experiência de ter ido para fora e estar vendo e entender que tem oportunidades. E vou falar muito sobre elas. Enquanto o Brasil se preocupa com São Paulo e Rio, países menores já nascem global. Israel, Estônia, Singapura, tem vários exemplos. Argentina, né? Pô, o Mercado Livre é uma empresa argentina, mas o sucesso dela é no nosso quintal. Cresceram aqui. Né? Aqui. Exato. Brasil, casos como Brex, né? Alguém encheu o saco que você gosta do Brex, dos cartões, né? E me fala bastante, né? Ou seja, vendido aí 5 bi e meio, né? Exatamente, há mais de um ano. Está vendo mais uma chinesa. Exato. Ou seja, empresa brasileira montada fora, ou seja, pô, a gente não é tão... Eu conheço brasileiro que é escroto lá fora. Literalmente escroto. Nega as origens e me irrita, né? Assim, o Brasil tem problemas e tem dificuldades, mas que a gente tem condição de fazer coisa boa, nós temos. Wildlife Studios, empresa de game brasileira, 2 bilhões de downloads. Valuation em 21 estava em 3 bi. 100% de faturamento em moeda forte. Quem conhecia aqui o Wildlife? Levanta a mão. Ó. Você adora game, né? Que eu sei, né, Gigão? Você vê, as pessoas nem falam. E é um case super de sucesso brasileiro. Ebanks. Pô, baita empresa, faturando 1 bi, fazendo cross-border, fazendo transferência internacional, Latam. Então, assim, eu quis aqui trazer, então, exemplos, né?
E falamos o Carlão veio, falou muito bem sobre o mercado financeiro e tudo mais, até porque é um orgulho, né? Eu sou investidor, minha tese é Fintech Web3, abri aqui, né, um puxadinho para educação, né? Mas, assim, realmente, eu sou investidor, minha tese é Fintech Web3 porque estão associados. E o orgulho brasileiro é as fintechs. São as fintechs. Ponto. Nós somos destaques. Eu tive lá, vou falar no próximo sobre isso, mas vamos lá, o orgulho, né? Por quê? Nós somos continental e criamos soluções muito ágeis e rápidas, que os Estados Unidos, têm problema até hoje ainda. E o FedNow está utilizando tecnologia brasileira. Só que está tendo dificuldade, por quê? É duro falar sobre questões às vezes, políticas, mas tem coisa que tem que ser de cima para baixo. E o Banco Central americano, quem assistiu Grande Demais para Quebrar, aquele documentário, que é a quebra de 2007, fica muito claro. Quem manda no Banco Central americano são os bancos. Mandam. É como se fosse uma federação. Então, eles não estão conseguindo resolver o FedNow. Eles não vão conseguir implantar o FedNow como é o Pix. Eles continuam dependendo de duas fintechs. O cliente tem que ter cliente na Venmo e numa outra lá que eu não me lembro o nome para poder fazer transferências. O FedNow não emplaca, porque o Banco Central não tem força. Né? Porque o Brasil, o nosso modelo de regulação decidir o Banco Central, ele vai fazer. Né? E, gente, tem coisas muito boas no primeiro mundo. Quando a gente viaja, a gente vê também as questões de Estados Unidos e Europa, as dificuldades. Porque tem coisa no Brasil que só para funcionar é modelo, goste ou não, chinês, de regulação. De modelos que tem que vir de cima para baixo. Não estou falando... Outras questões é outro embate. Então, mais orgulhos nacionais. Nubank, Inter, PagSeguro, Stones, todos listados na Nasdaq. A fronteira, a infraestrutura global, né? É trazer isso, né? Tem um foco muito institucional, que foi o exemplo que eu trouxe. Pismo, a Brex, a Quadra que eu invisto, que tem esse foco institucional B2B, busca de receita forte, buscar valuations globais. Armadilhas do mercado continental. No Fintech Américas, eu tenho um artigo no meu blog, e assim, eu fiquei impressionado. Eu estava num evento internacional que só se falava de Pix e Open Finance. Pô, puto orgulho. O cara da DOC lá entrevistou o cara do Banco Central. Pô, a gente, nos painéis, gente. A abertura do Web Summit foi falar do Pix. Exato. Brasileiro. Você sabe que eles estão agora estudando, né? Sim, estão lá, estou estudando, e vão ter a diferença daquela mica que vai ser outro duro de, né? Vai ser desafiador. Exato. Oportunidade de vender tecnologia. O que aconteceu? O Frank viveu isso quando o SPB foi desenvolvido no Brasil, houveram propostas de países para implantar SPB, e o governo na época não quis vender, né? O que venderia muito mais serviços de empresas de tecnologia, porque o Frank é um dos responsáveis dos primeiros fornecedores de SPB do Brasil, quando nasce. E sabe o que eu achei engraçado? É que o Brasil era o fantasma da sala, porque os expositores do Fintech Américas, tudo Latam. Empresas de El Salvador, do Panamá, Colômbia, né? Até aquela que você estava trabalhando antes, que a europeia estava lá, a GFT estava lá, a Bambu estava lá, Mambu estava lá, os europeus estavam... Não tinha fornecedor brasileiro. O cara da DOC ele foi lá só para passar o painel. A gente eu falo fantasma na sala porque foi muito engraçado. Nós estávamos num evento em que o Brasil estava em destaque e cadê o fornecedor brasileiro? E detalhe também, o painel principal, o palco principal era em inglês e os palcos auxiliares eram em espanhol. Né? E, confesso, hein, eu estou desde 21 no direto dos Estados Unidos e tenho muita dificuldade com o meu inglês. Eu ainda sofro bastante. Então, eu sei que é uma dificuldade. A nossa primeira barreira é idiomática. Então, assim, mas é isso, o desafio está dado. E eu vou superar isso, eu sei disso. Talvez eu sou mais burrinho, vou demorar um pouquinho mais, mas eu vou conseguir. Aí, ponto, né? Então, e quem ocupou o espaço lá? Isso aí, Colômbia, México, Argentina, né? Então, o Brasil, né? Eu escrevo no artigo que o Brasil corre risco de isolar-se dentro do próprio protagonismo. Somos referência técnica, mas perdemos a liderança política. Ou será que o Brasil é aquele founder que gosta de fazer produto só, hein?
Eu estou achando é que isso, né? Eu, refletindo aqui, de tudo que eu vi hoje, acho que o Brasil é um bom produteiro, né? Vamos fazer produto, né? Mas vender que é bom, né? O Brasil ele não está associando isso. E tem que ser uma preocupação nossa. Bom, a Flora já falei, tive um êxito dela, atende 6 países, né? A Quadra, eu tenho essa experiência também, não vou tomar muito tempo com isso. É uma plataforma de trades institucionais para fundos em cripto e hoje FX também. Essa parte é a novidade, que até então não tinha. Bom, desconstruindo o global, né? Ir para o global não significa abrir escritório Vale do Silício amanhã. Nós temos esses desafios aí, barreiras, né? Que estão, né, muito ligados, né, a nosso mindset cultural. Não tem jeito, eu acho que a gente tem que trabalhar isso e preparar isso desde do princípio das startups. Ponto. Porque não tem como. Você tem que, inclusive, ter o pitch em inglês. Pitch em inglês, porque pensando em captação, está vindo, como a Cláudia citou, os portugueses querendo. Tem gente de olho. Eu estive em Londres, tem gente formando fundos realmente para investir em Latam. O mercado brasileiro, um pouco até, talvez, de sorte. Esse momento de tudo que está acontecendo na economia global, esses desafios de segurança política, econômica, acho que é um outro fórum, eu entendo esse ponto, mas assim, eu acho que a gente tem uma jornada aqui que a gente tem muito espaço para fazer, mesmo tendo atenção com esses riscos. Porque se a gente for pensar global, né? Tem uma coisa também que eu acho que às vezes a gente, esse exemplo que o Gilberto traz, de ser uma tecnologia brasileira, ser referência, como muitas vezes também a gente começa a viajar e ver o que a gente está pensando aqui também é uma necessidade, uma demanda fora do Brasil. Isso para mim ficou muito claro, pelo menos na nossa frente. Assim, só corroborando o que ela está dizendo, eu prestei um serviço do Latam, do México para baixo. Nós somos referência em mercado financeiro. Colômbia, porque o PIX, em varejo, o México está fazendo uma puta de uma reforma estrutural baseada no que a gente fez. Equador, Argentina, Chile. Sim, a gente tem que aproveitar isso. A gente precisa se enquadrar. Aí eu queria só fazer uma colaboração. Eu acredito muito que é a questão do modelo do founder mesmo. Eu acredito muito nisso, que em 2025 nós tivemos a oportunidade de expor no Web Summit Rio. Sim. E todo o conjunto Latam veio conversar com a gente. Eu não fazia ideia do mercado uruguaio, eu não fazia ideia no mercado prático do que se conversou. Sim. Então, acho que isso passa muito por essa cultura. Nós tivemos um congresso de pessoas com síndrome de Down em novembro. Eu estive presente junto com a Maia. Vejo do Uruguai e do Chile perguntar a solução, de cara. Né? Então, tem espaço. Então, a gente tem que estar atento a essa expansão regional, porque também, quando você tem um produto bom, pensando como investidor, seu produto tem clone lá fora, tá bom, se você domina o mercado Brasil e o mercado Latam, talvez o seu caminho vai ser adquirido por alguém lá de fora, vindo para cá querendo entrar no mercado brasileiro. Ponto. Então, assim, e quanto mais você ganhar esses espaços, você não abre espaço para o próximo. Nichos globais, né? No caso específico esse foi o caso de expansão regional, muito do The Banks. A Quadra atacou muito o nicho global, um problema global. Regulação de cripto no Brasil, ela hoje é referência de como não investir em cripto. Não dá, assim, todo tipo de investimento em cripto hoje tem um nível de controle muito alto no Brasil, o que prejudicou. A verdade é essa. A expansão no mercado. Então a régua que subiu, que o Carlão falou, foi muito importante, mas ela gerou um problema. Ponto. Isso vai gerar evasão de investimentos em cripto no Brasil. No caso da Quadra, ela atende clientes em Singapura, Dubai, né? Se fosse um produto com visão global, porque no Brasil ele não entra. Dificilmente vai entrar. DNA global. Melhor, ele vai entrar, desculpa. Ele vai entrar em bancos grandes, porque eles que vão dominar o mercado, que vai ficar blindado para os incumbentes, né? DNA global, né? Foi o caso da Wildlife, né? De games. Foi nascer pensando no DNA global. Então, eu trouxe esses exemplos. Bom, se o Brasil tem mercado, talento e capital, por que ainda pensamos pequeno? Vou acelerar aqui. Porque a gente já tem 15 milhões de habitantes, somos a maior economia do mundo, em fintech em particular, né, que eu participo, um ecossistema mais ativo e um monte de casos de reais, né? A gente se acomoda aqui.
Pô, e, gente, eu não tô falando que vocês não estão em problema, não. Eu sei que hoje o que a gente debateu foi aqui os desafios, vocês... Eu sei que tem dificuldades. Mas a gente fica pensando, mas eu vou, Brasil, eu fico... Né? Mas tem um mercado global. E mercado global traz moeda forte. É disso que eu tô falando, né? Barreiras reais, né? Mentalidade, se eu falar de 4 barreiras. Mentalidade. Primeiro, eu quero dominar o Brasil. Medo de competir em moeda forte. Confusão entre escala local e relevância global. Pode deixar que eu mando a apresentação, gente. Capital. A captação no Brasil majoritariamente em reais, o que prejudica valuation, porque a expectativa se torna outra, né? Se esquece o efeito do câmbio. Múltiplos comprimidos, que a gente falou. Dependência do ciclo macro doméstico. E a Bolsa... Tá todo mundo falando da política e tudo mais, e a Bolsa tá batendo um recorde. Gente, a Bolsa tá batendo um recorde, 190 mil pontos. Desculpa, antes de investir em startup, eu invisto em ações. E o meu portfólio majoritariamente é commodities. E é isso, o Brasil ele vive de ciclos. Então, vai e volta. Pro gringo, ele não interessa quem está na nossa política. Entendeu? Interessa com os movimentos que estão. Nós somos insignificantes do PIB global, gente. Entendeu? Mas geramos esses ciclos que, pra gente, como esse ciclo nos afeta muito no nosso dia a dia. Então, quando você tem uma exposição global, você se protege. Você traz outros revenue em outra moeda. Equity diluído antes de virar global. Se você fizer muita captação no Brasil, a Maia, por exemplo, é um case que eu tô junto, e para mim é a captação em real agora, a próxima é em dólar. Leadify, eu não admito que a próxima captação seja em reais. Eu mato eles, né? Só um amigo da Série A aqui que fazer o quê, né? Eu não consigo convencer ele lá fora, mas é outra história. Estrutura, internacionalização, sempre visto como uma etapa futura, e aí esquece o mindset no começo. Hold internacional tratada como complexidade, o que não é. Em Delaware se abre em um mês, na história se abre em algumas horas. Planejamento societário pensado apenas para o Brasil. Você tem que pensar sociedade, né? E, gente, eu tive um conselho bom de um dos maiores investidores, que é meu amigo, bilionário, e ele falou para mim, Gilberto, a questão... Eu falei, eu estou fazendo um negócio novo. Tal. A questão não é você fazer um negócio novo. A questão não é casar. É combinar como é que a gente vai separar. É duro isso. Quando você faz um negócio, você tem sócios, você tem que combinar isso. Então, o planejamento societário tem que estar pensado. Então, eu trouxe essas 3 barreiras. Produto. Essa é a barreira mais silenciosa. Por isso eu trouxe ela em destaque. Todas aquelas são barreiras, né? Sem contar o inglês, hein, gente? Eu tô apanhando aqui, né? Mas o quê? Meu sócio falava, cachorro velho não aprende truque novo. Eu vou aprender. Eu vou aprender, não tem problema não. Produto brasileiro, ele nasce dependente de regulação local. Nós temos realmente muita questão, né, que fica preso e nos prende. Então tem que abrir. Excessivamente customizado. Nós brasileiros temos uma tendência a querer ser criativo e com isso gerar muita customização. Isso prejudica produto, né? Como criar ele tendo... Não dá para customizar tudo, toda a flor, né? Isso prejudica a versão únicas. A arquitetura apenas pensada em mercado doméstico, sem documentação em inglês, sem price em dólar. Produto global nasce diferente. Roadmap já é pensado para múltiplos mercados. Eu tomei uma surpresa eu já tinha ido em Portugal algumas vezes, mas eu tomei uma surpresa nessa última viagem. Porque eu sempre soube que o português ele fala bem inglês, né? E ok, né? É normal, tá na Europa. Mas por que fala? E eu não sabia que ensino médio e universidade, as aulas são em inglês. As aulas são ministradas em inglês. Eu nunca cogitei fazer um curso de MBA fora em Portugal, porque você vai achar, cara, pior lugar para fazer é ir para Portugal. Vou fazer um negócio em português. Eu tenho que ter 2 ganhos. Hoje eu considero. Então, faz parte cultural, né? Aí vem pricing, estrutura preparada para VC global, ou seja, produto local, escala do Brasil, produto global, escala em moeda forte. Bom, então eu dei alguns passos, né? Eu falei um pouco dessas barreiras, ou seja, eu não estou falando que é fácil, né? De novo, eu vim aqui provocar vocês, afinal meu papel é provocá-los, né?
E os primeiros passos está desde pensar na estrutura societária, times e advisors. Lembra só de escolher investidor? É escolher também investidor que tem visão, que vai te apertar, que vai estar comprado nisso, né? O Aurélio e o Alfredo, eles me escolheram para investir. Foi 2 anos de namoro antes de cair o cheque. Foi 2 anos, né? E eu, assim, enchendo o saco deles, né? Eles sabiam que ele ia trazer o pacote. Nós vamos virar uma fintech e ia ter que se dar. A gente queria, mas o Giba não queria de jeito nenhum. É isso aí, foi um namoro longo. Precificação em moeda forte, né? Ou seja, começar a pensar a precificação quanto antes, porque hoje seus custos, o custo Amazon é em dólar. Opa! E é um custo que incomoda. Né? O custo de cloud já. Então, a gente tem nós aqui no Chico Tecnologia, nós temos parte do nosso custo já dolarizado. Network estratégico. Gente, eu viajo bastante, muita gente brinca, fala, você está viajando muito, tal, eu realmente, essa psicopatia, né, de eu querer fazer negócio, de eu querer aprender, de eu querer... Então, para mim, não é turismo. Esse último Web Summit, foi quando eu tive contato pessoal com a Cláudia Rosa, né, e aí depois eu fiz o convite até para esse evento. Tinham várias pessoas que eu conhecia da minha rede de contato, conexões muito importantes. Então, assim, eu fui no Web Summit, vou confessar para vocês, eu estava num momento chateado, puto da vida com um monte de coisa que acontece nesse ecossistema. Isso aí, write-off, roubo, fraude, tudo isso. E aí uma startup que eu tenho uma bela relação falou, vamos lá, Gilberto, tal, vamos com a turma do Sebrae, né? Eu fui sem intenção nenhuma. Eu fui com a intenção de falar, quer saber, eu vou tomar uns vinhos lá português e tá tudo certo. Gente, eu não parei de falar e fazer reunião. Eu fui de uma para outra e comecei eu tive marcar, e desde manhã, 9 horas da manhã, eu juntando startups com exchanges, com Diabo A4, foi super, hiper, mega intenso. SXSW. Como que é SXSW? É o lugar que você vai fazer mais, pelo menos o que eu fui, é o mais brutal de networking, né? É infinito, não tem nem como... Na verdade, eles falam para você tentar desligar, porque você não para um segundo lá. Não dá tempo nem de dormir direito, para falar a verdade. Aí eu te levei para Londres. Como é que foi isso? Você curtiu Londres? Você curtiu Londres? Londres foi muito bom também. Mas lá foi mais estratégico, porque o Gilbertão tinha vários contatos lá. Mas teve um evento lá que foi muito legal. A gente viu muita coisa, né? Mas teve turismo? Teve uma tarde de turismo. Na última tarde a gente andou a Londres inteiro, porque eu não conhecia, mas foi uma tarde só de turismo. Você lembrou onde entendeu? Onde que foi? Na quadra. Verdade, tem na escritório da casa. Ou seja, é isso, eu não vou para turismo. Não estou falando para vocês, vamos tirar um lazerzinho, uma folga e ir para o Web Summit. Não é isso, é para fazer negócio. Melhor, no começo não é fazer negócio. É ser conhecido, é conhecer, é começar a entender. Né? Eu tenho uma baita ressalva com Portugal, mas aí outra história. O pitch em inglês. O pitch tem que estar pronto em inglês, gente. Ponto. Hoje. Não importa, porque pode aparecer um investidor, pode aparecer um comprador. Né? Uma coisa que falou muito legal aqui, várias pessoas tocaram no tema, né, de números e tudo mais. Né? Se o Diego não tivesse uma governança forte lá desde o princípio, logo aos 10 anos, ele não tinha fechado com a Porto. Porque você tinha governança, você tinha dados. Estou mentindo, Diego? Ou seja, foi governança que ele já tinha lá desde cedo. Então, assim, ter os dados na mão, os números na mão, né? E o investidor gringo, ele espera, além dos números e dos dados, você ter o pitch em inglês. Então, saber fazer seu pitch em inglês é o mínimo, porque pode ter tanto parcerias estratégicas quanto investimentos. Os gringos, a Bosch é o típico caso. O caso do KD também. Eles queriam replicar o produto no Brasil. Então eles vieram para isso. Se ele não tivesse preparado, não teriam feito a parceria. Nós somos a única empresa brasileira que passou. Nós somos a única empresa brasileira que passou no teste de cibersegurança deles. Então, as políticas de cibersegurança que a gente tinha estavam todas prontas. Reforçando, né, cibersegurança, reforçando a palestra do Carlão hoje, né? Acho que estou chegando no final aqui já. Bom, é isso mesmo. Final, então, investidores investindo em founders que pensam além do CEP. Então, hoje eu tenho
no meu portfólio Maia, que para mim é uma solução global, BitShop, que está o Marco ali, Blockchain as a Service, quem quer tokenizar, tem parte tokenizada, está ali o Marcão, né, que é produto global, vamos fazer fora, Quadra fora, Lever Pro, tem uma ambição de estar plantada a semente, a Valijar já é uma solução de caminhoneiros, essa é um pouco mais, tá mais local, o KD já prospectou fora, né, ainda não teve, mas para a Latam, cada vez mais a coisa está chegando perto, né, de atender Latam. Arturus é um outro case, Suprevida, essa aqui é WO, já morreu, não precisa mais de apresentações, e a Biligo é uma solução de LGPD que poderia estar global, mas aí já outros desafios do Founder lá. Como dizia meus amigos historiadores, eu sou Gonçalves, né? Rodrigues, então se perder a síndrome de vira-lata. Você quer ser grande no Brasil ou relevante no mundo? Gente, eu não estou falando que vocês têm que ir para fora. Eu estou provocando vocês para ir para fora. Porque, de novo, eu sou aposentado brasileiro, eu tenho certeza que quando vocês tiverem o êxito de vocês vão ser aposentados brasileiros. Então, eu já estou convidando vocês para abrir e se juntar nessa jornada de investidores globais e aposentados globais no futuro. É isso que eu quero de vocês. Né? Na verdade, assim, se quiser beber com você daqui 5 anos, é para ir global, é isso? É isso aí! Gente, mais uma vez, muito obrigado.